Olá, bem-vindos! Vou colocar aqui, vou mandar um convite para todo mundo que eu sempre envio, para lembrarem que nossa live começou. Só um minutinho para eu enviar aqui para todos o convite. E a gente já inicia. Então hoje o tema que vocês escolheram foi falar sobre jogos americanos. Nossa, eu sou encantada por mesas com jogos americanos, são super versáteis e é uma ótima escolha para a gente utilizar a mesa. Já estou quase enviando para todo mundo que está aqui na minha listinha, as pessoas que eu sempre lembro que a live está começando. Pronto. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Eu tava mandando uns convitinhos. Bem-vinda, Silvia. Boa noite. Luísa. Oi, Jaque. Que bom ter você aqui. Bom, gente, hoje a nossa live vai ser uma live bem especial. Vocês escolheram um tema que eu adorei, que é falar sobre os jogos americanos. Os jogos americanos são peças que a gente utiliza muito na mesa posta. Oi! Que a gente utiliza muito na mesa posta. Elas são, assim, tem uma tradição bastante importante. Então, assim, é algo que a gente já usa há muito tempo, usava bastante em casa. E aí, quando eu comecei nesse universo, né, da mesa posta, eu me encantei pela diversidade de tecidos, de formatos que hoje a gente consegue encontrar aí à venda. Então, falar sobre o jogo americano vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Então, sejam todos bem-vindos. Oi, Thaís, gravidinha, linda, seja bem-vinda. Então, assim, eu queria dar as boas-vindas a vocês que estão aqui nesse primeiro momento. Essa live eu vou deixar ela gravada, eu vou deixar ela salva no YouTube para vocês poderem consultar posteriormente. Porque às vezes alguma coisa que a gente fala, vocês de repente não entendem, mas assim, gente, mandem perguntas. Eu tô aqui justamente para responder a dúvida de vocês. Oi, Gé, seja bem-vinda! Então, assim, é muito gostoso quando vocês interagem, quando vocês mandam as perguntas, e aí a gente, em vez de ser um monólogo, vira um bate-papo. Pra mim, pelo menos, fica muito mais interessante, fica muito mais gostoso. Então, só pra gente começar, eu vou fazer um breve histórico sobre os jogos americanos. Bom, os jogos americanos, eles começaram a ser usados depois de um tempo. Quando a gente iniciou esse processo da mesa posta, ele veio realmente trazendo com toda a pompa e circunstância e tudo era feito em cima da toalha. Aliás, isso daí é lá quando era a época lá de Luís XIV, quer dizer, no Luís XIV. E Luís XIV, ele implementou toda a parte da mesa posta e aí as mesas eram todas forradas com toalha. E na verdade não eram nem mesas. Naquela época eram 2 cavaletes com uma tábua em cima e aí eles forravam. Então assim, meio que tanto fazia essa questão do que vinha em cima. Eles tinham que colocar a mesa para poder tampar tudo esse cavalete que ficava por baixo. Ai, gente, toalha e jogo americano. Olha, isso daí a gente sempre fala. Minha casa, minhas regras. Mas olha, toalha e jogo americano, a gente fala que é uma sobreposição de roupa de mesa. A gente não indica fazer essa utilização. Existe momentos que as pessoas usam? Existe, Silvia. Acontece às vezes da mesa da pessoa tá muito feia. Aí ela vai colocar uma toalha e aí ela vai colocar o jogo americano por cima, porque ela quer usar aquele jogo americano. E aí tudo bem, ela sabe que não pode, mas tá quebrando a regra, mas sabendo, né? Então, assim, o jogo americano, ele surgiu justamente por isso.
À medida que tudo foi se evoluindo com relação aos jantares à mesa, as mesas elas foram ganhando uma sofisticação. Então elas começaram a ser de madeiras muito chiques, de mármore muito chiques. E aí o que acontecia? As pessoas queriam mostrar aquela mesa maravilhosa que elas tinham comprado. E como é que você mostra uma mesa se você cobre ela com a toalha? Então foi por isso que os jogos americanos surgiram. Oi, Vânia, que bom ter você aqui. Foi por isso que os jogos americanos surgiram, porque havia a necessidade de você mostrar a mesa. Então, quando a gente tem uma mesa que é uma mesa muito bonita, uma das coisas que eu falo, qual é a cor da sua mesa? Pra gente fazer um contraste com o jogo americano, e aí esse jogo americano realmente trazer a parte da decoração, mas sem deixar de você observar a sua linda mesa. Então, ela aconteceu justamente por isso, porque fomos reduzindo e a gente precisava mostrar as mesas. Uma coisa bem legal que acontecia antigamente é que eram esses dois cavaletes com as toalhas e eram várias toalhas. Então, depois que havia a entrada, tirava tudo da entrada e tirava uma toalha. Por baixo tinha outra toalha, que era a toalha do prato principal. Depois que você usava esse prato principal, tirava a toalha e tinha outra toalha embaixo, que era a toalha da sobremesa. Então, o que eles mostravam naquela época mais antiga eram várias toalhas. E aí, quando as mesas elas evoluíram, ficaram muito bonitas, a gente passou a usar os jogos americanos justamente como forma de poder mostrar toda essa beleza das mesas de hoje em dia. Gente, sim, são cada mesas lindas, né? Então, e isso daí também é aquilo que eu falo. Cada pessoa escolheu delicadamente a mesa que faz parte da vida dela, né? E como ela escolheu essa mesa, provavelmente ela ama aquele móvel. Então, por que cobri-lo com uma toalha? Existem momentos que a gente vai cobrir? Existe. Mas se a gente puder usar o jogo americano, sim, o caminho de mesa combinando dá. Você pode colocar o caminho de mesa e aí o jogo americano nos outros lugares. Tem mesas que cabem. Então tem mesas que são mesas quadradas, mesas que tem são maiores, dá para você fazer essa composição sim. O caminho de mesa no meio e aí os americanos nas pontas. O que a gente não indica é a sobreposição de roupa de mesa. Então, de repente, você forçar a colocar um caminho de mesa onde não cabe. Aí você vai deixar ou o jogo americano por baixo ou o caminho, ou por cima do caminho de mesa. Aí não fica tão bonito com relação ao table decor. Mas o table decor aceita tudo. Eu acho só que a gente tem que fazer bem essa conta para que a mesa apareça e tudo isso apareça também, tá? E uma coisa bem legal, alguns restaurantes, pelo menos alguns que eu ia na minha infância, ainda usam essa técnica das várias toalhas, né? Então aí sai o cliente, ele tira os pratos e aí ele tira uma toalha, tem outra toalha por baixo. E essa é uma técnica que os restaurantes usam até hoje, que são dessas técnicas antigas de quando ainda não haviam os jogos americanos. Então hoje a gente vai em restaurantes muito bons, o que eles fazem? Eles forram aquelas mesas com jogos americanos, porque a maioria das mesas já são lindíssimas dos restaurantes e já fazem parte também de toda a decoração, assim como a mesa das pessoas. Então a gente indica muito essa questão de uso de caminho de mesa e uso de jogos americanos para você poder demonstrar toda essa beleza do móvel que você escolheu na sua casa. Então às vezes, se a mesa estiver feia, é a hora que a gente põe a toalha e aí dá um jeitinho ali para também fazer a mesa posta com o que a gente tem. Outra coisa bem interessante sobre a questão dos jogos americanos e o porquê que eles ganharam assim tanto coração da maioria das donas de casa é a facilidade. Então, quando a gente para e pensa que a gente usa uma toalha, a toalha cobriu a mesa. Se acontecer um ponto de sujeira nessa toalha, a gente tem que lavar aquela toalha. Dependendo do lugar que a gente mora, a gente nem tem espaço para ficar estendendo aquela toalha daquele tamanho. Às vezes também a gente tem que colocar, claro, né? Se não tiver mais coisa para lavar de roupa de mesa, a gente tem que lavar a toalha sozinha
na máquina, quando ela vai à máquina. Então a gente começa a ter vários quesitos que mostram que a gente tem do jogo americano. Eu trouxe vários aqui para vocês verem. Quando a gente tem o jogo americano é muito simples. A gente colocou 6 lugares à mesa. Esse aqui, por exemplo, é um semi-impermeável. Ou seja, você pode usar, higienizar ele e usar de novo ainda sem lavar. Principalmente quando a gente está em casa, né? E às vezes sujou um. O que você faz? Gente, você lava um. Não é muito mais fácil colocar um americano para lavar e para estender do que uma toalha? Então, quando a gente tá aí pensando, né, e principalmente no inverno, onde a gente começa a ter dificuldade de varal, as pessoas que moram em apartamentos acabam optando por esse tipo de jogo. E até porque o que a gente sempre fala para vocês é a questão da personalização, né? À medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, as mesas foram ganhando vários tipos de variação. Então elas se adaptam muito bem a cada casa, a cada lugar. A gente tem arquitetos maravilhosos que planejam o espaço, aproveitam ele da melhor maneira, e a gente tem móveis sob medida. E aí esses móveis sob medida a gente nem acha toalha para eles. Se a gente não encomendar uma toalha, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que partir para caminhos de mesa, jogos americanos, que são bem mais modernos e também atendem muito bem essa questão da facilidade e da versatilidade. Então, a gente tem isso. A gente tem também a questão das cozinhas gourmets, onde a gente tem aquelas bancadas. E aí, a bancada não aceita toalha. A bancada aceita o quê? Jogo americano. Então, ele acaba, assim, vindo para o nosso lar de diversas maneiras. Então, às vezes a gente não usa na nossa mesa, porque a gente já tem, de repente, uma toalha e não liga para esse negócio aí de fica fácil para lavar. Não, tudo bem, eu gosto de uma toalha de mesa, ótimo. Use a sua toalha de mesa, mas a gente sabe que em alguns cantinhos só vai caber o jogo americano. E o muito interessante do jogo americano é que a gente também pode, por exemplo, gente, Lívia tem um impermeável que é a coisa mais linda. Ela encomendou, eu quase não mandei pra ela, porque ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu nem tenho mais aqui, ela comprou todos, eu não posso nem mostrar pra vocês, mas são várias cores que eu tenho desse impermeável. Olha aqui outro. Olha esse tema aqui, gente, já natalino. Essa também é uma característica muito legal. O relógio vai tocar, a gente tem que esperar um pouquinho, porque acho que senão vocês só vão escutar o barulho dele. O jogo americano, ele aceita também essa questão da gente fazer ele com datas comemorativas. Então esse daqui, por exemplo, é um jogo americano natalino. Aí você quer fazer um café da manhã especial em um lugar especial, olha só a oportunidade. Esse daqui também é um semi-impermeável. E o que é bem interessante também para jogos americanos é você optar por peças mais lisas, porque aí você vai usar várias vezes e aí, dependendo da decoração, tudo muda, né? Você vai colocar um outro prato, você vai colocar outros talheres, fazer uma boa decoração com arranjos florais, tudo muda. Esse de Natal tá muito fofo, né? Eu também fiquei apaixonada por ele. Olha só aqui os lisos, só com um detalhe. Então, isso daqui o que faz o quê? Facilita. A gente usa aqui no dia a dia. E também, quando a gente coloca um suplá em cima de um jogo americano liso, ele já ganha outra pompa e circunstância e a gente já consegue fazer um jantar bem legal. Uma outra característica que a gente tem que entender dos jogos americanos é que eles podem vir em qualquer refeição. Então, um café da manhã aceita o jogo americano, um jantar, um almoço, um brunch, um lanche, todos o jogo americano vai fazer muito bem o seu papel. E quando a gente quer fazer com que ele seja um pouco mais, esteja assim, mais com um ambiente um pouquinho mais luxuoso, a gente pode combiná-lo com um suplá. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Esse daqui é um lisinho azul. Já vou mostrar de novo. Olha só que lindo esse com esse suplá. Aí você põe um prato,
Vem com um guardanapo, volta com um guardanapo branquinho também, para dar o destaque no azul. Um porta-guardanapo azul, capricha ali na decoração com flores. Gente, já virou uma coisa maravilhosa. Eu tirei umas fotos com esse jogo aqui, um sonho. Vou mostrar o de Natal de novo, para quem tá pedindo. Olha que gracinho de Natal. E para esse de Natal, gente, dá para você usar como americano ali no café da manhã, mas se você quiser também colocar ali no jantar, olha que lindo, com um suplá verde ou um suplá vermelho, que seja. Aí você põe um porta-guardanapo que seja mais natalino, assim, de lacinho, por exemplo, né? Então, assim, ou só ele também já tá maravilhoso. Ele com um guardanapinho bege, um lacinho. Quem não gosta de lacinho, dá pra pôr uma flor. Olha só, fica muito interessante. Então, assim, você consegue realmente brincar muito com os jogos americanos e fazer decorações cada vez mais lindas. Você só vai trocando o prato, vai trocando o guardanapo, vai trocando o porta-guardanapo e tudo vai ficando realmente muito casado, muito bonito. O que eu ia falar pra vocês, primeiro também, uma característica, a gente anota tudo aqui pra eu não esquecer, porque senão eu começo falando, a hora que eu vou ver, eu vou respondendo as perguntas, a gente não falou tudo que gostaria sobre o jogo americano. O tamanho do jogo americano, tá? Quando eu comecei a trabalhar com roupas de mesa, eu aprendi que o tamanho padrão é 45 por 35. Mas é aquilo que eu já falei pra vocês, as mesas estão super personalizadas. Então nem sempre o jogo de 45 por 35 vai ser adequado pra você. E quando a gente vai nas lojas, a gente tem eles dos mais diversos tamanhos, tá? Então eu faço aqui 45 por 35, mas às vezes eu olho para a mesa da pessoa e vejo, nossa, não vai ficar muito bom. Vamos reduzir ou vamos aumentar um pouquinho esse jogo americano para que ele ocupe um espaço mais adequado. Geralmente 45 por 35 ele consegue aceitar um suplá no meio e uma taça, um copo, fica bom, tá? Então assim, isso tudo também vai depender do que você realmente deseja e de como é a sua mesa. Uma outra característica que a gente tem sempre que levar em consideração é o estilo da sua mesa, o seu próprio estilo, para a gente poder escolher o jogo americano. O de tecido a gente vai ter estampados e aí a gente consegue trazer essa questão da rusticidade, da modernidade, deixar ele só com um tom. Mas a gente também tem várias opções no mercado, como o rattan. Olha, se eles couberem dentro do jogo americano, você coloca dentro do jogo americano, mas não tem a necessidade deles ficarem no americano. Então, dependendo do número de taças que você for usar, Silvia, eles não vão caber no americano. E aí, elas vão todas pra fora, não coloca nenhuma. Ou você coloca todas ou não coloca nenhuma. Então, geralmente, uma tacinha, a gente consegue acomodar muito bem no americano. Mas se a gente já for servir um espumante e um vinho, já não vai caber, então aí você coloque todas as taças para fora, tá? Sempre que a gente está fazendo o table decor, a primeira coisa de tudo é limpar a mesa. Então a mesa tá super limpa, ela pode receber as taças, ela pode também receber os talheres. Agora, se a gente for colocar os talheres sobre a mesa, por exemplo, vamos dizer que você vai usar na sua mesa de vidro, não vai colocar um americano, vai colocar, por exemplo, só um suplá. Dá pra você colocar só o suplá. O que vai acontecer? Você vai acomodar só o prato no suplá e os talheres vão ficar pra fora. Se você for fazer isso, você vai precisar daquele apoio de talher, porque depois que os talheres estiverem sujos, você não vai apoiar ele na mesa, né? Então aí você, principalmente se você estiver usando um sistema de serviço americano, você colocou os alimentos ali no buffet, ou até o mesmo a brasileira, você, para acomodar e você servir novamente com o prato, você vai precisar desse acômodo de colher. Qual que é a única questão com relação a isso? Então isso daí também é mais uma coisa que o jogo americano ajuda muito.
Esse suplá, gente, ele não pode estar presente na mesa na hora da sobremesa. Então, quando você for servir a sobremesa, você tira o suplá junto do prato raso. O que acontece? Se você só serviu assim, você vai servir a sua sobremesa direto à mesa. Agora, se o jogo americano tá por baixo, você não vai retirar ele. Então, aí ele vai servir pra sobremesa, tá? Que mais que eu ia falar? Uma outra coisa que é bastante interessante é algumas lojas têm o jogo americano dupla face. Aqui na Moricouro eu prefiro não trabalhar com dupla face porque os tecidos eles têm um encolhimento. Sabe quando a gente vai numa loja e a vendedora fala: leva, pode levar, ele vai lacear. Gente, o jogo americano ele não laceia, é o contrário, ele encolhe. Então aí a gente usa, coloca na máquina e aí ele dupla face, são 2 tecidos para poderem encolher. Então aí eu prefiro utilizar a face única, que se só um encolher, ele não vai ficar ruim, ele vai ficar um jogo americano bom e vocês vão poder usar por muito tempo. Mas assim, existem pessoas que têm todo um cuidado de lavar primeiro o jogo americano para poder fazer ele dupla face. Aqui eu faço face única, que eu acho sensacional. O preço fica ótimo e de repente vocês podem ter ali também vários. Uma dica muito boa para quem ama americanos e que eu tenho aplicado bastante nas minhas clientes é o seguinte: às vezes você tem uma mesa com um número de lugares maior do que a sua família, tá? Então eu tenho uma mesa de 8 lugares, mas a minha família é de 4. O que eu indico para essa pessoa? Compre 2 americanos que conversem entre si, mas diferentes. Quando forem as pessoas à sua casa, você faz aquela jogada, põe cor sim, cor não, fica a coisa mais linda, fica super moderno, e aí você fica com 2 jogos para você usar em família. Como eu disse, a gente não guarda louça, americano e os talheres, taças, não são pra gente usar só para as visitas, a gente usa para nossa família, e esse é o principal benefício da mesa posta, é a gente praticar ele em família. Então, você ter, assim, esses jogos americanos que tem um lugar total da sua mesa, aí você tem 2 diferentes, mas que conversam muito bem, eles vão te dar uma decoração muito legal e em casa você consegue usar ele 2 vezes. Você usa ele de uma cor e depois você usa ele na outra. E eu tenho feito bastante esse tipo de venda aqui. Eu sei se você pode usar o mesmo porta-guardanapo, pode variar o porta-guardanapo, pode colocar porta-guardanapos diferentes e vai ficar muito bonito. Essa variação, essa combinação, ela traz uma alegria para a mesa, um movimento para a mesa que o table decor super aceita e fica incrível. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre justamente essa coisa dos tipos de tecido. Então a gente tem alguns tecidos que são tecidos semi-impermeáveis, e aí eles são super legais, porque esse daqui, por exemplo, ele é um tecido semi-impermeável, mas ele não é duro, olha, é bem macio. E a gente tem alguns tecidos que são impermeáveis mesmo, aí você tem aquele jogo americano duro. O jogo americano duro ele já incomoda um pouquinho ao toque. Mas a gente tem que entender que ele existe nesse formato retangular, mas a gente encontra jogos americanos hexagonais. Existem uns que são para mesas triangulares, eles são assim, ó. Eles têm um recorte aqui para poder se encontrar a mesa. A gente pode fazer um cálculo e aí fazer ele retangular para uma mesa redonda ou fazer nesse outro modelo. Uma outra coisa que eu vi muito em table decor no ano passado, esse ano eu não tenho visto muito, ao invés de você usar o jogo americano assim, tá? Do jeito correto, você usar ele da forma deitada. Então, dependendo do tamanho, você usa ele deitado e aí pode deixar uma parte dele assim para fora da mesa, tá? E aí ele dá uma decoração, uma caída que fica muito bonito também. É uma opção. Tenho visto também jogos americanos com aquele tassel na ponta.
O tassel na ponta, ele tem uma utilidade, ele serve para mesas onde a gente tem muito vento, e para não levantar a roupa de mesa, você usa o tassel, ele pesa e aí ele fica bonito. Só que aí o tassel é aquele problema, gente, da lavagem, né? Então a gente tem sempre que pensar que a roupa de mesa vai sujar. Em algum momento vai acontecer dela sujar. E a gente tem que pensar de que forma a gente vai lavar e como essa roupa de mesa vai envelhecer. Porque a gente não compra roupa de mesa para usar uma vez só, a gente compra para usar várias. E é isso que a gente prega quando a gente está falando de mesa posta, é fazer várias mesas postas. Se a gente vai fazer várias mesas postas, a gente vai lavar muita roupa de mesa. Se elas têm que ir várias vezes para a máquina de lavar, o tecido tem que ser muito bom, tem que ter pouco encolhimento e não pode ter muitos detalhes que com o tempo vão entregar a idade do jogo americano. E é por isso que nem sempre aqueles jogos americanos que tem a intertela no meio, eu não sei, tem outro nome também que eu chamo de intertela. Ele acaba deformando mais rápido, principalmente se a gente jogar na máquina, lascou, né? Eu comprei um muito lindo e ele rapidamente perdeu o formato, ficou realmente bem esquisito, porque eu não tinha tempo, gente. Eu acho que a gente não pode ficar perdendo tanto tempo assim com a roupa de mesa. A gente tem que ter produtos que a gente possa realmente jogar na máquina, tem que ter a facilidade de a gente jogar na máquina, lavar para poder usar de novo rapidamente no outro fim de semana. Então, se a gente tiver que ter tanto cuidado, tanto milímetro assim com a roupa de mesa, acaba que a gente primeiro vai tomar tanto cuidado que a gente vai pensar 2 vezes antes de usar. Eu trouxe de quando eu fui para o Nordeste alguns toalhas, jogos americanos, assim, com renda, não é renda, até esqueci o nome do tipo de bordado. São lindas, mas, gente, dá uma dó de usar. Parece que ela vai estragar na hora que você lavar, você acaba reduzindo muito. Elas são lindas, são chiquérrimas, mas você vai usar numa ocasião muito específica e muito especial. E com o coração na mão, porque a gente sabe o custo de uma toalha dessa, de um jogo americano desse. Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente essa sensação de pôr a mesa e se sentar com a família diariamente, todo o fim de semana, que é isso que a gente tenta organizar aqui. Faz uma vez na semana a mesa posta aí na sua casa para você poder ter experiência da mesa, ter realmente esse sentimento tão gratificante que é o sentimento de receber. E a gente precisa de facilidade nessa hora. Então, o impermeável vai muito bem, o tecido 100% algodão vai muito bem. Algumas pessoas usam aquela que é até antiga, eu tive também a esteirinha. Também fica uma graça a esteirinha. Só que aí, dependendo, para quem tem filhos, quem tem criança suja, e a gente fica desesperado, né? Para tentar fazer com que a esteira tenha durabilidade. E para quem tem criança, ela realmente não é tão adequada. Uma outra coisa que é um ótimo benefício da gente usar os jogos americanos são a facilidade de se guardar. Quando a gente tem muitas toalhas de mesa, elas acabam trazendo todo um volume e a gente precisa de um lugar específico para ficar guardando aquelas toalhas. O jogo americano, como ele é menor, ele acaba cabendo numa gaveta e aí a gente geralmente tem essa facilidade com relação à sua guarda, fica muito mais fácil. Aqui eu tenho um lugar que eu já deixo as toalhas de mesa. Eu tenho até umas toalhas que eu já deixo específicas para o piquenique, e aí a Bia, toda vez que ela vai ter um piquenique na escola, ela já sabe, já pega, leva no saquinho, me devolve, aí eu tenho que lavar aquela toalha. Geralmente uma vez na semana ela me apronta uma dessa. Ela leva a bendita da toalha do piquenique para a escola, porque eles adoram compartilhar lanche lá. Então aí acaba que a toalha vai e volta. Então assim, eu sei o que é lavar uma toalha, né, toda semana, porque ela foi pra grama, para eles poderem usar. Eu acho que tem que usar mesmo,
Mas aí a gente tem esse trambolho ali, eu moro em apartamento, tem o trambolho lá na área de serviço, é realmente complicado. Então essa facilidade do jogo americano, tanto de guarda quanto de lavagem, ela é incrível, vai fazer com que suas peças durem bem mais. E aí você vai tomar o cuidado, poxa, que a criança que é um pouco menor, ela acaba derramando um pouco mais. E uma coisa que eu aprendi no meu curso de etiqueta é que não existem pessoas desastradas. Existem pessoas que tentam fazer as coisas muito rápidas. A mesa, a gente deve se demorar, deve ser tudo feito de maneira leve, tranquila, demorada, diante de conversas. Então, às vezes acontece das crianças derramarem as coisas porque eles estão com pressa, eles querem comer rápido para ir brincar. Então, à medida que eles vão aprendendo essa questão da experiência da mesa, que é para sentar, que a gente vai degustar essa refeição com calma, a gente vai começar a ter menos acidentes. E aí, se aconteceu daquele jogo americano ter um acidente, aí você já pensa, esse daqui eu vou colocar por baixo, da próxima vez eu vou oferecer para ele outro jogo americano, para que todas as peças envelheçam da mesma maneira. Você não fica com uma peça ali destacada, né? Essa aqui vai ser sempre que eu vou colocar para ele, vai ser sempre que vai acabar sendo lavada mais vezes, e aí a gente vai ter aquela diferença de cor que não vai ficar tão interessante. Que mais que eu anotei aqui? Essa questão da variação de estampas. Então, a gente tem estampas que a gente pode usar, estampas temáticas nos jogos americanos. E aí, como essa de Natal que eu mostrei pra vocês, mas a gente prefere realmente jogos americanos lisos. Por quê? Porque aí você pode ir brincando com diversos tipos de suplá. Isso vai fazer com que você realmente aproveite muito mais o seu americano. Que aí você vai fazendo todas essas trocas e aí ele vai aparecer mais vezes à mesa e em mesas diferentes. Outra coisa que eu tinha anotado aqui, a questão da mescla das estampas e das cores, que eu já falei, que eu acho uma hipótese maravilhosa, para que você aproveite realmente a questão dos lugares à mesa e ter sempre o jogo americano, pelo menos na quantidade de pessoas da sua família. Quando a gente faz essa diversificação, olha que interessante. Se é uma família de 4 pessoas e aí eu for usar, vou dar um exemplo aqui bem específico. Você pode usar, por exemplo, 4 azuis e 4 beges, tá? Que são 2 cores que uma não vai brigar com a outra. O que vai acontecer? Nesse momento, você vai poder usar, inclusive, aquela louça de família que de repente está desfalcada, que não tem tantas unidades. E aí, o que você vai fazer? Se você tiver 4 pratinhos de um, você usa 4 pratinhos de um em um jogo americano que combina, e aí 4 pratinhos do outro. E aí fica lindo. Você também pode brincar com cores. Você pega no jogo americano azul, você usa um prato bege. No jogo americano bege, você joga um prato azul. E aí você vai fazendo toda uma brincadeira que traz um movimento e uma beleza muito grande para a mesa. E você aproveita essas peças que às vezes você olha, puxa vida, mas tem pouco, e agora? Eu gostaria de usar. É uma ótima forma de você usar essas peças que às vezes tem em número reduzido aí na sua casa. Então, a gente pode usar o jogo americano, como a gente já falou, sozinho ou com o suplá. Ele aceita vir com o suplá, lembrando que você vai ter que retirar esse suplá quando você for servir a sobremesa. Se você for fazer um café da manhã, aí você não usa o suplá, tá? Você usa só realmente o jogo americano. Ele é muito legal. Quando eu fiz aquela live sobre a mesa de café da manhã, eu mostrei para vocês como que a gente consegue colocar diversas coisas em um jogo americano. Então, ou é jogo americano ou é toalha que você vai acabar usando para colocar esses cafés da manhã. Por quê? Porque a gente tem a taça, a xícara, o pratinho de sobremesa, o bowl para comer cereal, a xícara de café. São tantos itens, os talheres de café. Então, assim, são tantos itens que acaba que o jogo americano ele fica com um tamanho bem mais adequado para você poder utilizar a mesa.
Então a gente tem que lembrar disso, que toda vez que a gente combina, a gente vai ter uma variedade, e aí a gente vai usar esse jogo americano muito mais. Eu realmente sou uma fã dele, por conta dessa versatilidade, da facilidade e da variedade que ele acaba trazendo pra gente. E a partir disso, a gente começa a ficar mais tranquilo para viver a transformação da mesa posta na nossa vida. Então, quando a gente não começa a não se preocupar com relação à toalha, a questão da lavagem, a gente começa a ter jogos americanos que podem ser colocados nos mais diversos momentos. A gente vai ali, colocou um jogo americano, o prato, talher e copo já é mesa posta e você já pode vivenciar isso com a sua família. Beber uma aguinha. Porque muitas vezes a gente não precisa de algo muito luxuoso para viver isso. Aliás, a gente precisa do que a gente tem em casa. Às vezes você tem um jogo americano aí na sua casa que às vezes você acaba deixando de lado, ele fica lindo na mesa posta. Pega o seu jogo americano, coloca o seu prato, os talheres, o copo, faz uma mesa linda para sua família. Eles vão se sentir muito bem, ver que você fez alguma coisa por eles. Então, quando a gente usa todos esses artifícios, faz todas as combinações, a gente acaba realmente trazendo para a família todo esse bem-estar que a mesa posta nos proporciona. A gente tem que lembrar sempre disso, que você não precisa sair comprando vários jogos americanos, não precisa sair comprando vários porta-guardanapos, nem talheres e pratos assim diferentes para ter uma grande variedade. Você pode usar sim sempre o mesmo, porque o carinho vai ser sempre diferente, o prato que você vai oferecer é diferente e as recordações vão ser de momentos diferentes. Então, quando a gente fala de mesa posta, a gente fala de etiqueta, a gente fala realmente dessa transformação que a gente vive na nossa vida e quer transmitir também para outras pessoas. É muito gostoso, vale muito a pena. Saber essas regras é muito importante, porque às vezes você vai receber alguém que você quer obedecer assim todas as regras, você quer impressionar essa pessoa, porque você sabe que ela entende um pouquinho de etiqueta, entende um pouquinho de table decor, e é por isso que a gente acaba ensinando essas regras, mas você tem que lembrar que na sua casa são as suas regras, e o que vale realmente é a experiência, a vivência da mesa posta, a transformação que ela traz para a vida de vocês e para a vida da sua família e dos seus amigos. Então é isso que a gente precisa realmente vivenciar, muito mais do que ter uma diversidade de roupas de mesa e diversidade de louças. Era isso que eu queria falar para vocês, que eu tinha pensado em falar sobre jogos americanos. Tem mais dúvidas? Porque assim, vocês falaram que era esse o tema da live, porque eu pensei assim, puxa, vai vir muita pergunta. Até vieram perguntas assim, bem legais, mas eu espero que eu tenha conseguido responder. Se ficou faltando alguma coisa, vocês podem deixar o comentário no vídeo, tá? Ou perguntar agora. Eu vou deixar ela salva no YouTube. Também tenho cuidado os vídeos que eu tenho deixado lá no YouTube para ver se tem alguma pergunta para poder responder para vocês. Se você ficar com vergonha de mandar uma pergunta no vídeo, pode mandar também no privado, que vai ser um prazer responder vocês. Eu queria agradecer a presença de todos que passaram por aqui hoje, que fizeram perguntas, que interagiram. Por vocês que a gente faz essa live, por vocês que a gente tenta implementar cada vez mais a transformação da mesa posta na vida das pessoas. E então, assim, eu queria realmente agradecer a presença de todos vocês. Eu vou deixá-la salva e vocês vão poder depois compartilhar com outras pessoas que de repente vocês acham que tenham interesse nesse tema que foi abordado hoje. E logo, logo, daqui lá por sábado ou domingo, eu já vou colocar outro tema para a gente poder trabalhar na nossa live de quarta. Então, um beijo para todas vocês e até a próxima!